Esta é uma aula de Resistência dos Materiais 1, sob responsabilidade do professor Cláudio Oliveira, da Universidade Federal de Itajubá, do campus de Itabira. Nesta aula trataremos de exercícios do capítulo 3, Propriedades Mecânicas dos Materiais, do livro de R. C. Hibbeler, Resistência dos Materiais, 7ª edição. Exercício 3.5, 3.6, 3.7. A figura apresenta o diagrama tensão-deformação para um aço-liga com 12 mm de diâmetro original e comprimento de referência 50 mm. Determine os valores aproximados do módulo de elasticidade para o material, a carga aplicada ao corpo de prova que causa escoamento e a carga máxima que o corpo de prova suportará. Se o corpo de prova for submetido à carga de tração até 500 MPa, determine o valor aproximado da recuperação elástica e do aumento no comprimento de referência após o descarregamento. Determine os valores aproximados do módulo de resiliência e do módulo de tenacidade para o material. A lei de Hooke diz que as tensões são proporcionais às deformações no regime elástico do material. O comportamento elástico é identificado no diagrama por uma reta partindo da origem. Reorganizando a equação da lei de Hooke, podemos obter um módulo de elasticidade. Esse módulo de elasticidade será a divisão de uma tensão elástica por sua respectiva deformação. Qualquer par de valores tensão-deformação pode ser utilizado desde que identifique um ponto da reta. Nesse exemplo, utilizaremos o último valor de tensão da reta, 285 MPa, e sua deformação. Veja que o eixo de deformação tem duas escalas. A escala inferior é utilizada para deformações iniciais. A escala superior é utilizada para deformações após o escoamento. Nesse caso, a deformação associada à tensão de 285 MPa é 0,001 milímetro por milímetro. Assim, o módulo de elasticidade é igual a 285 MPa, ou 285 vezes 10 à sexta, dividido por 0,001. Isso é igual a 285 MPa. Para calcular a carga que provoca escoamento, precisamos lembrar que a tensão média em um material é igual à força aplicada dividida pela área em análise. Desta maneira, podemos reorganizar a equação e representar a força, que será igual a tensão vezes área. A força de escoamento, portanto, será igual a tensão de escoamento vezes a área. No diagrama apresentado, a tensão de escoamento coincide com o limite de proporcionalidade. Essa tensão é dada pelo último ponto da reta, o mesmo 285 MPa utilizado anteriormente. Assim, a força de escoamento é 285 vezes 10 à sexta multiplicada pela área da seção transversal, π vezes 0,006 ao quadrado. A força de escoamento, portanto, é igual a 32,23 kN. Da mesma maneira, podemos calcular a força máxima suportada pelo material. Essa força está associada ao limite de resistência, que é o ponto mais alto da curva do diagrama após o escoamento. No exemplo, essa tensão é igual a 500 MPa. Assim, a força máxima será igual a 500 MPa vezes 10 à sexta vezes a área. Correção. O ponto de tensão máxima é igual a 545 MPa.
Portanto, a força máxima é igual a 545 vezes 10 à sexta vezes a área da seção transversal. A força máxima, nesse caso, é então igual a 61,64 kN. Para dar continuidade ao exercício, admitiremos que o corpo foi submetido a uma tensão de 500 MPa e em seguida descarregado. Calcularemos o valor aproximado da recuperação elástica e do aumento no comprimento de referência após o descarregamento. Na figura da direita, verificamos o que acontece com o corpo quando aplicamos 500 MPa. O ponto vermelho indica uma deformação total de 0,08 mm por milímetro. A tensão de 500 MPa está numa região de comportamento plástico após o escoamento do material. Isso significa que parte dessa deformação total de 0,08 será permanente. Vamos relembrar o que acontece com o corpo quando ele é carregado plasticamente e em seguida descarregado. Observe a figura da esquerda. Partindo do ponto zero até o ponto A, temos uma reta azul de inclinação igual ao módulo de elasticidade do material, que representa o comportamento elástico. No comportamento elástico não há deformação permanente. Se continuamos carregando o corpo de A até a linha, estaremos numa região plástica, com o surgimento de deformações permanentes. O descarregamento do corpo solicitado pela tensão à linha é representado pela reta vermelha. A reta vermelha tem a mesma inclinação da reta azul. Ou seja, a inclinação da reta vermelha também é igual ao módulo de elasticidade. A deformação total apresentada pelo corpo quando aplicamos a tensão do ponto à linha terá uma parcela de deformação permanente e uma parcela de recuperação elástica. Veja que a reta vermelha de inclinação igual a E forma um triângulo. A altura desse triângulo é a tensão aplicada no ponto à linha. A base desse triângulo é justamente a recuperação elástica. Sabemos que a inclinação da reta vermelha é igual a E, que é o módulo de elasticidade do material. Essa inclinação é dada pela tensão aplicada no ponto à linha, dividido pela recuperação elástica. Assim, aplicando essa fórmula no nosso exemplo, podemos isolar o termo de recuperação elástica e representá-lo como sendo igual à tensão aplicada no ponto à linha, dividido pelo módulo de Young, ou módulo de elasticidade. O módulo de elasticidade foi calculado no slide anterior. Dessa forma, a recuperação elástica será igual a 500 vezes 10 à sexta, ou 500 MPa, dividido por 285 vezes 10 à nona. A recuperação elástica será igual a 0,0018. Conhecemos a deformação total, obtida do gráfico à direita e igual a 0,08. E agora conhecemos também a deformação de recuperação elástica. Dessa maneira, é possível calcular a deformação permanente. A deformação permanente será igual à deformação total de 0,08 menos a recuperação elástica de 0,0018, resultando numa deformação permanente de 0,078.
Se conhecemos um valor de deformação e conhecemos o comprimento inicial de um corpo, é possível calcular o seu comprimento final. Por exemplo, ao aplicar 500 MPa, temos uma deformação total de 0,08. Então, o comprimento do corpo, quando submetido a 500 MPa, será igual ao seu comprimento inicial de 50 milímetros, multiplicado por 1 mais 0,08, resultando em 54 milímetros. Ao retirar o carregamento, o corpo agora terá um comprimento diferente do comprimento inicial, uma vez que apresentou deformação permanente. O seu comprimento após o descarregamento será igual ao seu comprimento inicial, 50 milímetros, multiplicado por 1 mais a deformação permanente de 0,078. Assim, o comprimento do corpo descarregado será igual a 53,9 milímetros. Determine os valores aproximados do módulo de resiliência e do módulo de tenacidade para o material. Nesta parte do exemplo, precisamos lembrar que módulo de resiliência e módulo de tenacidade são medidas de energia de deformação. Esta energia de deformação pode ser obtida calculando a área abaixo da curva em regiões específicas do diagrama tensão-deformação. O módulo de resiliência está relacionado à quantidade de energia que o material pode absorver sem exibir deformações permanentes. Portanto, ele é obtido calculando a área abaixo da curva na região elástica. Esta área tem uma forma triangular, de altura igual a 285 MPa e base igual a 0,001 milímetros por milímetros. Observe que estamos utilizando a escala inferior do eixo das deformações. Assim, o módulo de resiliência será igual a 285 vezes 0,001 dividido por 2, sendo igual a 0,142. Como utilizamos MPa, megapascal, o resultado será dado em megajoules por metro cúbico. Já o módulo de tenacidade é a quantidade de energia que pode ser absorvida pelo material, considerando que ele não sofrerá ruptura. Portanto, esse módulo de energia é calculado utilizando toda a área sob a curva, desde o início do carregamento até o ponto de ruptura. No diagrama, essa área é identificada em azul. O formato dessa área é muito irregular e não é tão fácil calculá-la como foi feito para o módulo de resiliência. Utilizaremos um artifício para calcular essa área de forma aproximada. Veja que o diagrama foi traçado sob uma base dividida em retângulos de 100 MPa por 0,04 milímetros por milímetro de deformação. Assim, cada um desses retângulos é equivalente a 4 megajoules por metro cúbico. Contando o número de retângulos na área azul de forma aproximada, podemos identificar cerca de 33 retângulos. Assim, o módulo de tenacidade será igual a 33 retângulos multiplicado pela quantidade de energia relacionada a cada um destes retângulos, ou seja, 33 retângulos vezes 4 megajoule por metro cúbico. Isto resulta em 132 megajoules por metro cúbico e é a aproximação do módulo de tenacidade.
O texto original dos exercícios não solicita a determinação da ductilidade do material. Faremos isso como um extra do exercício. Temos de lembrar que a ductilidade está associada à máxima deformação que o material pode sofrer sem apresentar ruptura. Nesse caso, o valor da ductilidade pode ser obtido do diagrama de deformação a partir, então, da tensão de ruptura. Veja que, neste exemplo, a deformação associada a essa tensão é cerca de 0,26 milímetros por milímetro. Este é o valor da ductilidade do material. Exercício 3.19. A figura mostra o diagrama tensão-deformação para duas barras de poliestireno. Se a área da seção transversal da barra AB for 950 mm² e a de BC for 2.500 mm², determine a maior força P que pode ser suportada antes que qualquer dos elementos sofra ruptura. Considere que não ocorre nenhuma flambagem. Para verificar a ruptura das barras, é necessário determinar a força interna em cada uma delas. Faremos um corte imaginário, isolando o ponto B e a carga P. Realizando esse corte, surgirão forças na mesma direção das barras, força FAB e força FBC. O sentido dessas forças internas pode ser obtido de forma intuitiva. Observe. Se P é uma carga de cima para baixo, o sentido de FAB será de baixo para cima para equilibrar as forças verticais. Da mesma maneira, se FAB é uma força da esquerda para a direita, FBC será uma força da direita para a esquerda para equilíbrio das horizontais. O equilíbrio dessas três forças pode ser feito de forma vetorial. Ao somar vetorialmente essas três forças, teremos uma figura triangular. Esse triângulo é semelhante ao triângulo que estabelece a geometria do problema. Por semelhança de triângulos, podemos obter os valores de FBC e FAB em função de P. Veja, FBC está para 1,2, assim como P está para 0,9. FAB está para 1,5, assim como P está para 0,9. FBC, portanto, será igual a 1,33P e será positiva, pois causa a tração da barra BC. FAB será igual a 1,67P e será negativa porque causa a compressão da barra AB. Relembrando o capítulo 1, sabemos que tensão é igual a força sobre área. Assim, força é igual a tensão vezes área. Para calcular a força de ruptura, utilizaremos a tensão de ruptura. Na compressão, a tensão de ruptura é igual a 175 MPa. Já na tração, a tensão de ruptura é igual a 35 MPa. Dessa maneira, a força de ruptura na tração será igual a 35 vezes 10 à sexta vezes a área de seção transversal da barra tracionada, 2.500 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Essa força de ruptura é igual ao valor obtido para a tração na barra BC. Por sua vez, a força de ruptura na compressão será igual à tensão de ruptura, 175 MPa, multiplicado pela área da seção transversal da barra comprimida. Nesse caso, a barra AB com área de 950 mm². Esse valor será igual ao valor de força
que obtemos para FAB. Isolando o valor de P em ambas as equações, temos que o P, que causa a tração e que leva à ruptura do material, é igual a 65,78 kN. Já a carga P, que causa compressão levando à ruptura do material, é igual a 99,55 kN. Veja que se aplicarmos uma carga de 99,55 kN, haverá ruptura de ambas as barras, tanto de AB por compressão, quanto de BC por tração, pois a barra BC suporta um P máximo de 65,78 kN. Assim, a carga P, que é segura e não causa ruptura de nenhuma das barras, deve ser obrigatoriamente menor que 65,78. Isso significa que quem define a resposta do problema é a tração, ou seja, a maior carga que pode ser aplicada sem que nenhum dos elementos sofra ruptura é 65,78 kN.